Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma tarde gostosa para a gente estudar um pouco mais do Evangelho. E espero que a gente aproveite muito bem essa tarde, certo? Como todas as outras, é claro. E assim, meus irmãos, então, eu já vou chamá-los à nossa oração. Vamos apaziguar os corações para a gente iniciar a tarefa da tarde, tá bem? Então, sentados confortavelmente em seus lugares, eu peço que respirem fundo. A gente esquece de respirar, não é? Isso ajuda a gente na concentração. A oração é uma espécie de meditação também. Acalma o espírito, acalma a mente. Vamos deixar um pouco as nossas preocupações longe. Deixa lá fora. O tempo que estiverdes aqui dentro, vamos aproveitar. Aproveite com a gente. Espíritos amigos vêm junto com a gente aqui para aproveitar desses momentos do estudo do Evangelho, para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente se reequilibrar na vida. Ensinos de Jesus vêm das formas mais diversas, através das palestras e depois no encerramento com o passe. Peço que harmonizem os corações, a tranquilidade e a paz neste momento. Vamos nos concentrar e ficar em paz, tranquilos. Que Jesus e a espiritualidade amiga se faça presente mais uma vez, abraçando cada coração e deixando a gente na tranquilidade para aproveitar o momento. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, e hoje a gente traz aqui o Maurício Votolin, nosso amigo, que vai falar sobre crianças, as nossas queridas crianças. Para pais, tios, enfim, todo mundo tem contato com a criança, mesmo que não seja pai, certo? E vamos falar com enfoque na permissividade, e na contenção. Voltou. Vamos lá, Maurício. Boa tarde. Que Jesus esteja conosco. Jesus disse: deixem vir a mim as crianças. Jesus falou isso, ele estava fazendo um sermão para uma plateia, para uma multidão, né? E as pessoas tentavam levar as crianças até Jesus e eram contidas ali pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. E Jesus, ao perceber, ficou irritado e disse o seguinte: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços e as abençoou. Por que Jesus fez essa analogia? Por que Jesus falou assim das crianças? Porque, para nós aqui encarnados, a criança é o que mais se assemelha ao puro. É o que mais puro nós temos aqui, é uma criança. Ou não? Não é? Então, é quem mais se assemelha ao puro. Gonzaguinha, numa música, diz o seguinte, e eu vou só recitar, não vou cantar, tá? Fiquem tranquilos. Eu fico com a pureza da resposta da criança. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Se a gente refletir, ele retratou a criança nessas estrofes, não é? A criança não tem vergonha. Quando ela gosta, ela fala. Quando ela não gosta, ela também fala, não é? E a criança é realmente uma esponja. Ela está ali naquele momento de muito aprendizado. Picasso disse o seguinte: toda criança é um artista. O problema é como manter-se artista depois de crescido.
E é óbvio que essa criança que a gente enxerga, ela é um espírito milenar, eterno, como qualquer um de nós. Só que ela veio e está aqui com a bênção do esquecimento, como nós também viemos aqui nesse momento, né, com a bênção do esquecimento. E ela está no momento do aprendizado. Do aprendizado para quê? Qual é o grande objetivo do espírito? A evolução. Então é isso que ela veio aqui. Ela está aqui nesse momento para a evolução. E o que é mais interessante nesse processo de formação da criança? Ela não tem preconceito ou pré-conceitos, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Porque se ele tivesse o preconceito, ele nem tentaria, né? Então, as crianças representam exatamente isso. Representam o momento do conhecimento, o momento de absorver tudo aquilo. Mas temos um problema nisso. Ela não tem ainda o discernimento do que é bom e do que não é tão bom assim. E a quem cabe isso? A família, né? A família. Então, família, pais, mães, avós, quem tem a relação direta com essa criança, né? Paulo, na carta aos Efésios, ele diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e conselhos do Senhor. A gente tem que ter em mente que no nosso planejamento reencarnatório, a gente fez esse combinado de ter essa criança conosco. É a nossa responsabilidade. Nós seremos os primeiros mentores desta criança. Ser mentor não é uma tarefa fácil. E nós sabemos bem disso, né? E também não significa que nós só vamos ensinar. Nós vamos aprender muito com os nossos pequenos. Os meus pequenos não são mais pequenos, eles já são maiores que eu. Mas a gente aprende bastante com eles, tá? Então a gente tem sempre que pensar que é um caminho de mão dupla. Então cuidado com orgulho, com vaidade, com o que eu vou ensinar, porque não é bem assim. E eu me lembro, né, algumas passagens da infância dos meus, assim, eu me lembro uma vez eu estava no carro e ele estava na cadeirinha do banco de trás, alguma coisa aconteceu na minha frente, muito imperfeito que eu ainda sou, eu não me contive e falei algum palavrão. E ele só disse assim para mim, assim: pai, eu tô aqui. Exatamente desse jeito, eu tô aqui. Bom, eu não sabia como é que eu fazia para sair daquela situação, obviamente, né? E eu continuo aprendendo com eles até hoje. Sempre aprendo alguma coisa. O exercício da paciência é o maior. É um aprendizado constante, porque qualquer coisa que a gente pede para um adolescente, ele diz assim: calma aí. Então, assim, o exercício da paciência é o maior que a gente tem. Mas se a gente lembrar, quando a gente começou, né, quando a gente concebeu, quando a gente iniciou esse processo de pai, de mãe, né, qual foi a primeira coisa que nos veio à cabeça quando a gente recebeu aquele pequenino lá na maternidade, né? É comum a gente pensar no material, né? Ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa morar, e assim é o natural, é isso que a gente começa os nossos pensamentos. Alguns vão além. Alguns já começam a pensar assim: ele tem que se formar engenheiro na escola, na faculdade de Mauá, ou ele tem que ser médico formado por não sei aonde. Eu tenho inclusive um amigo que ele fez os cálculos de quanto ele precisava de dinheiro para que o filho se formasse, né? E enfim.
E só que a esposa dele ainda estava grávida e ele já estava com essa preocupação toda da faculdade do filho, né? Então, calma, vamos ter um pouco de calma com isso. É óbvio que nós vivemos no mundo material e precisamos da matéria, mas o que eles mais precisam é de carinho, é de amor. Isso é o que as nossas crianças mais precisam. Quando bebês, não tem como evitar. Eles são totalmente dependentes. Alimento, troca de fraldas, banho e tudo mais, né? Eles são totalmente dependentes. E eu digo que nós também somos dependentes deles, porque quando eles fazem aquelas caras toda torta e a gente diz que é um sorriso e a gente fica ali, eu que sou um pai, fui um pai muito babão e sou ainda, né? E você fica ali se derretendo com aquelas caras, né, que eles fazem. Então a gente também é muito dependente deles, né? Mas a gente precisa entender que a nossa grande missão, então, é ensinar. Nessa fase da dependência física, é isso. Você tem lá que estar presente. E depois? E quando isso vai se desligando, essa dependência física? Quando ele se alimenta sozinho, vai para a escola sozinho. E aí, como fica? O que a gente tem que fazer? Vamos refletir um pouco assim, ó. Quanto tempo vocês dedicam de fato às crianças que vivem com vocês? Por semana ou por mês? Dedicação, gente. Não é assim, eu fico com ele o dia inteiro. Eu fico com os meus boa parte do tempo porque eu trabalho em home office, mas eu nem os vejo. Então, quanto tempo a gente dedica? Né? Eu já refleti bastante sobre isso, tá? A gente separa alguns momentos do dia para ficar realmente com eles ou reunir a família. Né? É tão difícil essa vida corrida e tudo mais, mas a gente consegue se sentar à mesa para jantar, por exemplo, reunir a família e conversar, escutar o que eles têm a dizer. Em alguns momentos a conversa é chata, sim, eu sei. Né? Você chega do trabalho cansado, resolveu o problema o dia inteiro, aí ele vem contar uma história do super-herói, do desenho animado, não é? Vem contar das princesas. Mas, gente, vai chegar um momento que ele vai compartilhar com vocês o canal de YouTube que ele assiste. E aí a gente começa a perceber que a gente tem que estar atento. Ele vai compartilhar a relação que ele tem com os amigos da escola, com os professores. Então, esses momentos a gente tem que tirar para ampará-los, para estar ali, né? Para realmente entender o que está acontecendo com aquela cabeça. E se tudo que a gente plantou até aquele momento está fazendo sentido. Ou se nós estamos errando, não é? Uma outra coisa que eu sempre acho interessante, e quem puder conseguir, tentar, enfim, é criar alguma atividade que vocês tenham afinidade. Música, futebol, esporte, série da Netflix, jogo de videogame, por que não? Ele gosta de jogar videogame, se é um menino, normalmente os meninos gostam mais. Por que o pai ou a mãe não podem jogar videogame com ele? Mas criar uma atividade afim, porque isso traz vínculos que eles vão se lembrar. E muitas vezes nessa atividade eles vão trazer coisas que eles não vão sentar na frente da gente para contar. Mas lá no meio da atividade vocês vão perceber, não é? Então, temos que participar da vida deles. E é óbvio que a gente tem que falar o que é certo e o que é errado. Eles aprendem com o que a gente fala? Normalmente não. Normalmente entra aqui, sai aqui. Eles aprendem com o que a gente faz. Claro que falar é importante. Pai vai falar, mãe vai falar. Mas eles aprendem com o que nós fazemos. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar de caridade, que a gente tem que fazer doações, e cada armário que ele abre na minha casa está entulhado de coisas velhas
que eu não uso e que eu não doei. Ou, quando eu faço uma doação, é de algo que já não serve mais para ninguém. Na verdade, eu estou me livrando de algum lixo de dentro da minha casa. Aí eu chego todo bonito e falo assim: filho, vamos doar os brinquedos para as criancinhas da Ian. O que ele vai pegar? Brinquedos quebrados. É esse o exemplo que eu estou dando para ele. Então, pessoal, exemplo é a nossa palavra-chave, tá? Em Provérbios 22, diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É fácil fazer isso? É fácil ser exemplo? Claro que não. Se fosse fácil, a gente não tinha que ficar se esforçando. Porque ser exemplo significa cobrar de nós mesmos. Então, é claro que não é fácil. Um outro ponto que entra a questão de ser permissivo, nós vamos ser duros com eles em algum momento. Nós vamos impor regras. Mas hoje, tudo pode. Ah, coitado, ele tem que ter o espaço dele, né? A gente tem que ser permissivo e tudo mais. Mas a vida é permissiva? Quando ele vai mal e tira uma nota ruim na escola, o professor passa a mão na cabeça dele e fala: ah, que legal, cara, fica tranquilo. O professor vai falar para ele: olha, você vai ter a chance da recuperação, mas se você não se esforçar, no ano que vem, que bom, você vai estar aqui de novo. E assim vai. No trabalho, alguém aqui tem um chefe absolutamente permissivo, que quando você não cumpre prazos, quando você não faz suas entregas, o chefe fala: ah, que legal, puxa, eu te adoro quando você faz isso, né? Não é assim, gente. Então a gente tem sempre que ter esse bom senso de mostrar para eles até onde é permitido e até onde não tem discussão. Algumas coisas não tem discussão, não é? A gente sempre fala que palestrante não pode falar de si mesmo, né? Eu já falei um pouquinho, mas então agora é o seguinte: eu tenho um amigo que diz o seguinte: o filho dele ficava na internet até tarde. E aí era uma briga que o pai e a mãe ficavam ali: filho, você precisa dormir, olha, 10 horas da noite você vai dormir porque amanhã você acorda cedo para a escola. Ele não entendia. Não entendia, e isso foi alguns dias, talvez algumas semanas, até que o pai não é um ser assim, né, tão bom. Chegou um dia que o pai se cansou e disse: bom, ele não está entendendo o recado, então nós vamos resolver esse problema. Foi lá nos equipamentos e programou 10 horas da noite, a internet era desligada. E o filho veio questionar o pai: como assim? Por que desligou a internet? E aí foi dito exatamente isso. Você teve a opção de escolha. Você tinha opção. Provavelmente você ia ganhar 10 minutos ali e ninguém ia reclamar, né? Mas você não soube aproveitar a liberdade. Então agora você não tem. 10 horas da noite. Para. E ficou assim por um bom tempo. Até ele ter essa noção, né? Mas enfim, o que a gente deve semear para que os nossos filhos possam ser pessoas do bem? Nós temos que plantar neles as virtudes, valores como bondade, justiça, respeito, caridade, compaixão, amor. Se nós plantarmos isso, eles saberão fazer as boas escolhas. Agora, se a gente plantar orgulho, inveja, talvez eles sejam até executivos bem-sucedidos aqui no mundo material, né? Então, pessoal, muito cuidado. Cristo semeou valores em quem? Nos seus discípulos. E ele sabia que eles eram imperfeitos ainda. E eles erraram. Mas eles continuaram esse caminho. E se nós estamos aqui hoje continuando isso aqui, falando de Jesus, é porque eles fizeram isso. Então esses são os bons exemplos que a gente tem que trabalhar.
Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar novamente. Durante uma época eu tinha um escritório que ficava numa esquina e o estacionamento do carro ficava numa outra esquina. Eu andava uma quadra todos os dias, 4 vezes por dia. De manhã, na hora do almoço eu ia e voltava, e no final da tarde. E tinha um senhor que guardava carro. Não era um morador de rua, mas ele ficava guardando os carros ali na rua, tá? Todas as vezes que eu passava por ele na hora do almoço e ele estava se alimentando, ele oferecia para mim a comida dele. Todas as vezes. Ele corria um sério risco, né? Porque oferecer comida para um gordinho é um problema, né? Mas eu nunca aceitei, tá? E não foi uma vez, mas várias vezes eu vi ele dividindo a comida dele com um morador de rua. Quantos de nós estamos prontos a isso? A dividir a nossa comida com alguém? Não é a sobra, gente. Não é a sobra. É dividir a nossa comida com alguém. Tem uma outra historinha que circula muito na internet de um pai que fazia o que todos nós provavelmente fazemos. Apaga a luz e fala: filho, apaga a luz, por favor. Fecha a torneira. Filho, olha aqui, a torneira ficou aberta. Não é? Filho, organiza seu quarto, que não dá para achar nada aqui. E assim vai, né? E até minha esposa fala que o quarto dos meus meninos, às vezes, parece quando você entra nessas lojas tipo Dais e tudo mais. Você encontra um monte de coisa lá dentro, né? Porque vai ficando e vai ficando. E o pai fazia isso e os filhos não faziam. Aí, um certo dia, o filho foi numa entrevista de emprego e, ao chegar, ele viu uma torneira pingando. E ele foi lá e fechou a torneira. Andou um pouquinho assim, num corredor, tinha uma vassoura caída. Ele pegou a vassoura e ergueu a vassoura, encostou ela na parede. Mais um pouquinho, tinha uma sala como essa aqui, as luzes todas acesas. Ele falou: nossa, que desperdício. Ele foi lá, apagou as luzes e deixou somente a luz do corredor, que era onde as pessoas estavam acessando, acesas, né? O que aconteceu? Ele foi contratado. É uma historinha que circula na internet, tá? Ele foi contratado. Por quê? Porque ele foi o único candidato que notou que as coisas estavam fora do lugar e não deu de ombros e seguiu em frente. Ele foi lá e tomou a ação, tomou a atitude. Então, pessoal, percebam, né, esses exemplos, como são importantes. Mais uma reflexão aqui. Cheio de reflexões, né? E esse é o objetivo, a gente ter reflexões. O que vocês fazem que os pais de vocês faziam? Pensem um pouquinho. Hoje em dia, o que você faz? E aí você fala assim: nossa, isso daqui era meu pai que fazia aqui. Já tem gente lembrando de bastante coisa. Que bom, porque eu me sinto meio culpado. Só eu que herdei manias? Não, né? Vocês percebem como o exemplo, ele incute e ele está lá no nosso subconsciente. A gente sai fazendo muitas vezes, e às vezes nem é coisa tão boa assim que a gente faz, tá? Mas a gente sai fazendo só porque a gente sempre viu aquilo ser feito, né? Então percebam a força, a importância desse exemplo, né? E Emmanuel, em Caminho de Verdade e Vida, diz o seguinte: o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Fortíssimo. Percebam a importância da decisão, a importância de ter um ser que a gente vai criar, que a gente vai formar. Essa passagem de valor é muito importante. E diga-se de passagem, vocês estão de parabéns, porque se vocês estão aqui num sábado à tarde, com um temporal se formando ali fora, é porque vocês têm essa preocupação. Ah, mas eu erro muito ainda. Gente, nós somos imperfeitos e nós vamos ainda errar muito. Mas se a gente tem a preocupação de fazer, isso já é ótimo. Se a gente tem a preocupação de trazer eles, de ensinar para eles a fé. A fé. Ah, mas é só no centro espírita? Não, gente. Qualquer casa que fale de Jesus.
Porque se um dia essa criança se afastar, e é comum, na época de faculdade, eles têm um monte de coisa, eles se afastam das religiões, tá? É comum isso daí, mas quando eles se apertarem, se você plantou essa semente da fé, plantou a semente de Jesus, ele vai voltar. Ele vai entender o quanto isso é importante para ele, não é? E fazendo um link com isso, a gente participa de uma família espiritual, todos nós, né? E a família espiritual, como a gente sabe, a relação é pela afinidade. Então não é que eu sou pai, ou sou mãe, ou sou filho, é do meu sangue. Não é isso, é afinidade, né? São os espíritos afins. Diferente daqui, quando a gente está aqui, a nossa família tem o lado consanguíneo, mas hoje, né, ou não só hoje, mas quando a gente pensa em adoção e tudo mais, então tem o lado de uma organização familiar, vamos dizer assim, né? E nem sempre existe a afinidade. Às vezes sim, às vezes eu estou aqui encarnado com um afim meu para cumprir alguma tarefa. Às vezes eu venho e o meu afim fica, e às vezes o contrário. E muitas vezes quem está aqui ao nosso lado, na nossa família, não necessariamente é um espírito afim, pelo contrário. É um espírito que veio para que a gente possa resolver alguma questão mal resolvida. Então pensem nisso. Trabalhem na paciência. Trabalhem com a hipótese que hoje você é pai, mas talvez você foi filho. Você foi marido, você foi mulher desse espírito que hoje está ali contigo, né? Então pensem, né? Pensem que a nossa obrigação é ajudá-los. E eles estão aqui também para nos ajudar. E quem sabe nós vamos sair daqui participando da mesma família espiritual depois dessa encarnação, por que não? Nós podemos nos tornar espíritos com afinidade também, né? Então, pessoal, paciência, perseverança, sem medo de errar. Errar a gente vai, mas sem medo, desde que a gente esteja fazendo consciente aquilo que a gente está trabalhando com eles, né? A gente está falando de educação, né? E de poder, não poder, de regras ou não, né? Regras existem e a gente tem que colocá-las e ponto. Eu fui olhar um pouquinho esse tema, eu gosto de pegar algumas frases de pensadores, e eu fui olhar um pouco sobre esse tema. Êxopo, 620 a.C., é um filósofo. Ele escreveu o seguinte: não se podem censurar os jovens preguiçosos, quando a responsável por eles serem assim é a educação de seus pais. 620 a.C., mas você também tem responsabilidade, não adianta só cutucar, não. Pitágoras, aquele do teorema: eduquem as crianças, 580 a.C., eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Parece simples, né? Que ano nós estamos? 2024. Estamos aprendendo pouco. Benjamin Franklin, da moedinha dos Estados Unidos lá. Um bom exemplo é o melhor sermão. Né? Eu aprendi pouco, porque quando eles aprontam, às vezes eu falo. Mas enfim, para ilustrar. Dizem que quando Deus criou a Terra, colocou aqui os primeiros homens e mulheres, dividindo eles por raça, por localidade, e esperou anos para que eles aderissem ao bem. Anos. Eles tinham liberdade, livre-arbítrio, em suas escolhas. E Deus esperava deles que usassem a sabedoria para a felicidade. Mas, ao contrário, ao invés de ouvir gratidão e louvor, ele começou a ouvir lamentos e choros. Um certo dia, com a ajuda de seus embaixadores, Deus recebeu alguns desses homens. E aí,
algumas frases. Pai, tem misericórdia de nós. Repartimos a terra, mas não nos entendemos. Todos reprovamos o egoísmo. No entanto, a ambição nos enlouquece e, um por um, aspiramos a possuir o maior quinhão. Ó Senhor, auxilia-nos. Deste-nos autonomia. Contudo, de que modo manejá-la com segurança? Santo dos santos, socorre-nos por piedade. Concedeste-nos a paz e hostilizamo-nos uns aos outros. Pai amantíssimo, enriqueceste-nos os preceitos da justiça. Todavia, na disputa de posições indébitas, estudamos os melhores meios de nos enganarmos reciprocamente. Tem mais uma lista. E Deus ficou pensando sobre aquilo, refletiu e disse: meus queridos, eu não posso mudar as leis divinas. Vocês têm o direito de fazer o que vocês querem. Eu não tenho esse direito de colocar regras, de estabelecer, porque vocês seriam escravos. Então eu não tenho esse direito. Vocês têm o direito de fazer o que vocês querem, né? Mas Deus ficou triste com isso. E aí ele pensou o seguinte: já sei o que eu vou fazer. Lhes darei um tesouro de vida e renovação, no qual, se quiserdes, conseguireis engrandecer o progresso e abrilhantar o planeta. Saiu por alguns minutos e, quando retornou, trouxe em seus braços um pequenino. E assim, os filhos da terra receberam de Deus a primeira criança. Então é para ilustrar a importância que uma criança tem. Deixem vir a minhas crianças. E é isso, pessoal. Deixem vir a nós, as crianças. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos abraçar isso como uma oportunidade de nos melhorarmos, de melhorar o nosso planeta. Nosso planeta está passando por uma transição planetária, não é? E quem é o futuro do planeta hoje? São as nossas crianças. Então vamos abraçar essa oportunidade, vamos deixar aqui no mundo, não é? Como é que tem aquela frase, como é? Eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos. Não, ao contrário, deixe crianças, filhos melhores para o mundo, porque o mundo vai melhorar, não é? E daqui a algum tempo, nós vamos voltar aqui e nós seremos as crianças que escreverão o futuro também. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Muito obrigado, Maurício. Obrigado pela atenção de todos. Que possamos refletir bastante a todas as crianças do nosso convívio. E para a semana que vem, a gente vai ter a palestra sobre Eurípides Barçanufo, o patrono desta tarefa. Ele foi um grande educador, e aí vai ser educar-se para educar. Tá bem? Contamos com a presença de todos. Vou pedir aos nossos amigos da Câmara de Passes, os nossos tarefeiros que vão se dirigir até lá, os demais permaneçam em seus lugares para o nosso encerramento. Chegou a chuva, hein? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos acalmar os corações mais uma vez e fazer a nossa oração e agradecer a Jesus, Mestre querido e amado, amigo de todas as horas, aos nossos anjos da guarda, o seu Espírito protetor, o teu mentor da tua encarnação, está sempre contigo. Confie em Deus, meus irmãos. Em todos os momentos que precisar,
pode orar e teus amigos espirituais vão te auxiliar. Obrigado ao Senhor por mais essa tarefa concluída até esse momento, na primeira parte, e que tenhamos todos um final de tarde e um fim de semana maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos aguardar que logo serão encaminhados para o passe, tá bem? Só mais uma coisa. Um outro lembrete é um convite. 62 anos da nossa casa. Vai ser comemorado no dia 15 de novembro, aqui no Céus. Todos convidados, tá bem? Às 15 horas, das 15 às 16h30. Quem quiser vir, terão várias palestras, comentários sobre todos esses 62 anos de tarefa. Muito boa tarde.